Boa noite, o pessoal tá entrando. Pedro, Pedro de Camboriú, se eu não me engano. Rafa, professor Rafa. Uma das matérias mais difíceis que ninguém quer dar aula, hein, Rafa? Matemática. Isso aí é o terror da rapaziada, né, Rafa? Quem aprende matemática tá bem. Elisandra, tá chegando aqui por bombas, hein, Elisandra? Daqui a pouco começa. Bruno Gerola, grande Brunão. Vanessa, Robson, Bruno Almeida. Eita, papai do ano. Tem tanto pai aí, tanta mãe sendo aqui no pessoal que tá difícil aqui de falar, hein? Deixa eu aceitar o Henrique aqui, que daí o pessoal já vai entrando lá pelo dele também. Brunão, papai, a Vanessa, mamãe. Tá cheio aí, hein? E aí, Fala, doutor Henrique. como é que tá? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estou de terno e gravata porque eu estava no escritório. A minha vontade era estar de moletom. Moletom e boné. Você vai assustar o pessoal aí, hein? Meu Deus, rapaz. Não aguento mais usar terno. Vamos dar uma guardada aí, o pessoal tá entrando. Tá entrando bastante pessoas aí da nossa família, amigos, advogados. Ricardo entrou agora, Ricardão. Ricardo tá também, barbudo. Onde é que vai parar com essa barba, meu Deus? Ricardo também trabalha com consultoria. Grande consultor, Ricardão. Bem-vindo, Mauricinho, hein, doutor? Nem Mauricinho, na verdade. Não, ô, Vanessa, eu tô no escritório, né? Eu falei que, na verdade, eu queria estar de moletom e de boné, mas tá bom. Nós vamos pegar a Vanessa também, Henrique. É. Vamos fazer ela contar a história dela também aí, a trajetória dela. Vestido de pessoa jurídica foi boa, né? Fagundes, grande Fagundes, coach, amigo meu lá de Rio do Sul. Doutora Keila, já na sala também. Seja bem-vinda, doutora Keila. Rogerinho, Papo de Maria. Tá entrando o pessoal aí. Isadora. Grande Luanzinho, Luan. Keila saiu daqui agora há pouco. Ah, é? Então a Keila tá acompanhando no caminho aí. Tá no caminho. Não vai dirigir e ficar assistindo, hein, ô doida? Ô, Keila, só escuta. Legal. Ricão, mais um minutinho aí a gente começa. Porque Ótimo. eu acredito que precisaria de umas 2 lives aí. Ó, isso. Raelme aqui é o Arielzinho. Ó, Ariel lá em Floripa. Ariel, vou falar do Ariel hoje. O Ariel foi meu gerente na Lojas Americanas. Rapaz do céu. Vou falar do Ariel. Historinha boa. Foi boa a história. É mesmo, é? Opa, Ariel era fera. Era fera. Ariel é fera. Na verdade, também trabalha com consultoria e tem feito a gestão de grandes empresas. Tem uma parceria com a gente também aí. Grande Ariel. Vamos lá, Ricão. Edson entrou, Camila. Pessoal, vão entrando aí. Fique à vontade, senta que vai ser bola. 2 malas. Rogerinho. Ó, o nosso primo aí, ó. A família acompanhando a live. Vamos contar uma grande história aí da trajetória do doutor Henrique.
por mais que a gente conheça alguma coisa ou outra, as pessoas sempre querem saber como que foi que o Henrique começou a trajetória dele, e hoje a gente vai estar mostrando aí. Mia Maia, Mia Maia, estudou comigo, a Michele, hoje é apresentadora de TV, está acompanhando a gente também. A dona de casa, se eu não me engano, é Sandra, o nome dela, também acompanhou a gente na outra live anterior, Henrique, se motivou bastante pela história que ela ouviu e está aqui com a gente. Doutora Débora, Mike Queiroz. Bom, o pessoal tá entrando aí, o Fabião entrou também. E agora vamos meter bala. Henrique, nasceu em São Paulo, chegou em Camboriú com quantos anos, Henrique? Cara, cheguei em Camboriú em 1993. Eu sempre lembro do marco daquela morte, salvo engano, aquela atriz que foi esfaqueada, alguma coisa Pérez, 93. Então, eu acho que em 93 eu estava com 7 anos, mais ou menos, 7 anos. 7 anos, legal. Só para as pessoas saberem, às vezes se coloca muito quando as pessoas elas atingem um certo patamar, elas colocam que essas pessoas tiveram mais benefício, estudaram em escola paga, tal, mas com você não teve nada disso, que eu acompanho a tua trajetória, né? Como é que foi o início teu aí? Então, eu tenho até um projeto que eu apresentei, fui condecorado na Câmara de Vereadores em Camboriú por causa desse projeto, que eu vim de escola pública, né? Eu não tive acesso à escola particular, eu vim totalmente de escola pública, me formei numa escola pública. Então, eu sempre penso assim, a dificuldade ela vem para todos, né? Quem tá na chuva é para se molhar, o sol nasce para todos. E a oportunidade, ela aparece na porta de todo mundo, né, Júnior? Ela bate na porta de todo mundo. Não existe essa situação de dizer que, aquele ali... exceto em questões de heranças, que a gente sabe que, às vezes, tem pessoas que herdaram uma herança aí vantajosa, mas se também não souber administrar, ela vai embora. Então, no meu caso, eu vim de escola pública, mas desde muito novo eu tinha mais ou menos um projeto na minha cabeça em relação a estudos. Eu sempre fui uma pessoa de estudar muito. Eram duas coisas quando eu era mais novo, inclusive o Bruno está aqui, ele vai saber falar disso, né? Falaram que está travando. Duas coisas quando eu... Travando? Não, o nosso não está, não. Duas coisas que eu sempre gostava de fazer, era jogar futebol e estudar. Sempre gostei muito de futebol, sempre fui uma pessoa que gostava bastante, um corintiano roxo, né? Ainda não mudei de casaca, continuo corintiano. E estudar, sempre gostei de ler muito, sempre gostei de falar em público. Eu lembro que na nossa infância, por nós participarmos da igreja, na reunião de jovens, recitar era uma coisa que já me quebrou a questão de falar em público, porque você recitava lá na frente da mocidade, você testemunhava na frente da mocidade, então isso foi um paradigma bom também, para que eu pude não ter medo de falar em público, e isso me facilitou. Desde novo eu sabia que a minha profissão ou ia ser cuidando de pessoas na parte humana, ou ia ser falando em público, alguma coisa nesse sentido. Desde muito novo eu já sabia. Uhum. Legal, Henrique. Essa escola, né, lá de Camboriú, acho que você estudou o tempo todo lá no José Arantes, né? No José Arantes, Inclusive, até homenagem que eu fiz 2 projetos, na verdade. Um agora está mais tranquilo por causa da pandemia, mas eu volto, a diretora sempre está me comunicando para voltar a realizar ele, que um é como ter sucesso vindo de uma escola pública. Esse foi o que foi condecorado na Câmara de Vereadores. Eu fiz isso para todos, para a maioria das escolas públicas. Eu fui dar uma palestra, pro bono, não teve valor nenhum, explicando para eles de onde eu vim, quais as minhas dificuldades. E as palestras, eu levei até um susto, porque eu cheguei numa das escolas, tinha um número assim de 200 alunos. Então, foi uma coisa assim, para mim, maravilhosa, porque eu pude relatar e voltar às origens
o que me emocionou bastante, inclusive na Escola José Arantes, a qual eu voltei, tem um outro projeto que diz eu voltei para agradecer, que é palestra para os professores, porque normalmente o que acontece? O professor, ele te dá aula, o professor, ele te ensina, te dá toda a base, e o aluno vai embora, o aluno some no mapa. E eu voltei para agradecer, acho que é muito importante, né? É saber de onde que você veio, né? E ter a cabeça onde que você quer chegar, né? É sempre essa visão. E tendo essa cabeça onde que você quer chegar, aonde que te deu... Eu sei que você, para você fazer a faculdade, antes de você fazer a faculdade, você fez um outro... Você participou de um outro ramo, né? Sim, na parte da enfermagem. Assim, na verdade, né, Júnior, quem me olha hoje, né, vê eu no escritório, tem muita gente, às vezes até brinca, né, pô, o Henrique é maleiro, né, tá de carrinho importado, tá em escritório, mas assim, ó, eu passei uma fase muito difícil da vida, muito complicado, quando nós viemos embora de São Paulo para cá, a minha parte de infância foi uma infância com bastante dificuldade financeira, né? Eu comecei a estudar muito cedo, eu brinco eu vendi picolé, inclusive nós empurrávamos o carrinho, às vezes assoprando o apitinho, né? Entreguei panfleto. Depois, com 16 anos, a minha mãe me deu um presente, que foi uma carteira de trabalho. Eu achei que ela ia me dar uma bicicleta, me deu uma carteira de trabalho. Vai trabalhar, vagabundo. E foi ali que eu comecei com carteira registrada no McDonald's. Eu sempre olho a minha carteira, Júnior, né? Salvo engano, são R$300 por mês, óbvio, nós refletimos daquela época, mas eu sempre olho a minha carteira, Deus sempre me deu a oportunidade de sair para um serviço para ganhar o dobro do que eu ganhava, sempre tive essa cabeça, mas eu sempre tive uma cabeça também que independente do serviço que eu pegasse, eu ia fazer as coisas de uma forma diferenciada. Vou dar um exemplo, eu trabalhava no McDonald's, né? Você trabalhou no McDonald's também. No McDonald's eu sempre olhava aqueles meninos fazendo fechamento, eu comecei a trabalhar com eles no fechamento, mas nós tínhamos uma renda de R$300 por mês, né? Eu sempre ajudei a mãe em casa, e eu falava, poxa vida, eu poderia melhorar a minha renda, e aí eu comecei a mexer com papelão, porque lá no McDonald's, quando chegavam as carretas, os papelões iam fora, então eu conversei na época com o gerente, né? Que na época era o Rogério Rosa, um cara muito engraçado, que ele falava, o Henriqueta Prieta chegou aí, me tirava altos sarros, né? E eu pegava aquele papelão, dobrava aquele papelão, guardava ele e vendia nas sucatas da Almolim. Né? E ali dava R$100 a mais, 80, R$90 a mais. E eu sempre tive isso, Júnior, na minha cabeça, desde muito novo. Qualquer serviço que eu for fazer, eu vou fazer ele com muita excelência. Eu não quero ser somente um cara que trabalha no McDonald's, eu quero fazer a diferença. Depois eu saí do McDonald's, fui trabalhar numa padaria. Ali foi muito pesado para mim, porque eu comecei a fazer o curso à noite, né? E eu trabalhava de manhã, 5 horas da manhã eu tinha que estar abrindo a padaria em Itajaí, no Compre Forte. Eu pegava o ônibus das 4h15. Eu só tinha passe para ir para voltar, não tinha passe a rodo, não tinha dinheiro. Então eu ficava em Itajaí estudando à tarde. Tinha no começo o velhinho falou, sai daqui, não quero maconheiro aqui. Eu falei, não sou maconheiro, eu quero deitar aqui para estudar. Não, tu tem cara de maconheiro. Mas aí na época eu fui para lá e falava para ele, não, era a biblioteca municipal. Eu nunca mais encontrei esse senhor, mas ele foi fantástico, porque ele me deixava ficar ali num banquinho de couro. E eu ficava lendo, eu sempre amei ler. Então eu lia e isso me dava tempo para entrar às 19 horas, né, na enfermagem à noite. Então eu voltava para casa, pegava o ônibus do Monte Alegre às 11 horas, chegava em casa 00:15 para acordar 4 horas da manhã no máximo, chutado 4 horas da manhã para estar na padaria. Isso era direto. Eu ia pro curso com a roupa cheirando a óleo, né? Porque eu era padeiro. O pessoal ainda brincava, né? Ixi, a massa, eu dava risada. Mas era padeiro. Então, desde muito cedo foi difícil para mim. Quando eu terminei o curso na segunda-feira, tá? Na sexta-feira, no sábado foi a formatura, na segunda eu já pedi a conta do meu serviço, porque aí depois eu fui para Lojas Americanas com o Ariel, que me deu uma oportunidade de trabalhar lá, me colocou para vender CDs e tudo. E ali eu fui também, Júnior, exercitando uma coisa que eu acho que é sempre importante as pessoas encontrarem, é o que nós estamos passando hoje na pandemia.
né? Você é prova disso, de que nós estamos elaborando diversos projetos, são projetos assim, vultuosos, né, para a área do direito. Por quê? Na crise, uns choram e outros vêm de lenço. Eu sempre acreditei nisso. Então, eu fazia dos momentos mais difíceis da minha vida, momentos em que eu pudesse conhecer pessoas, em que eu pudesse conversar com as pessoas. Então, ali eu já tinha na minha cabeça de que eu ia trabalhar com o público de alguma forma, né? Então, fui para lojas americanas, depois eu fui trabalhar com um irmão em Itajaí vendendo gravata. E dali eu saí, ó, sempre alerta, meu Deus, quanto tempo, rapaz. Eu vou até beber uma água. Guilherme foi escoteiro conosco. Guilherme Coelho. Que legal. E aí, o escoteiro foi fantástico. Eu fiz um projeto no escoteiro também, tá? Um projeto maravilhoso, que foi muito legal. E aí, o que acontece? Dali, eu saí da Lojas Americanas, fui vender gravata, e quando eu me formei, eu pedi a conta na segunda-feira, na sexta-feira. Na segunda, eu já fui num hospital, já fiz uma entrevista, já comecei a trabalhar, e isso eu sempre colocava na minha cabeça. E quando eu entrei na enfermagem, eu sempre pensei, eu não vou ser mais um na enfermagem, eu vou fazer o diferencial. Eu entrei para o SAMU, já com, eu acho que 20 anos, eu fui um dos caras mais novos do Brasil a entrar no SAMU. Então eu comecei no SAMU já com 19 anos, 19 para 20 anos, devo uma parte da minha vida no SAMU a um cara chamado Rony, que era um motorista, que hoje é anestesiologista em Florianópolis, me ensinou muito a parte médica, dizia que era para mim ler e entender a medicina, porque o demais a gente ia conseguindo. Ele sempre falava, Henrique, quem faz vestibular para particular, tá? Não passa na federal, então você tem que pensar com cabeça de federal. Isso é a questão do médico. Então, leia livro médico que você vai aprender enfermagem. Então, eu entrei no SAMU muito novo, né? Uma dificuldade muito tremenda no SAMU, porque era tudo muito novo no Brasil, 2005, né? E fui degrau por degrau, muita dificuldade, porque era novo, o resgate é uma coisa muito difícil. Hoje é a minha área de atuação, né, no direito. Mas era uma situação muito nova, estava chegando agora, eu era um menino, mas eu sempre tive muita coragem. E associado a estudo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Não adianta você ter projetos na tua cabeça se você não consegue identificar os nichos do mercado, se você não consegue estudar, não saber protocolos do que você está fazendo. Por isso que existem os livros. Você tem que ter uma doutrina e uma base para você sempre estar pesquisando, né? E estar lutando para que você consiga alcançar essas metas em relação ao que você está estudando. Então, eu sempre estudei muito. Em 2011, salvo engano, eu assumi a coordenação do SAMU na unidade Bravo 3 em Camboriú. Eu fui sair do SAMU somente em 2016. Trabalhei na Unimed, no SOS, trabalhei no Hospital Marieta, no pronto-socorro, que me deu uma base fantástica. E só esse foi sendo... Oi? Só te cortando um pouquinho, só conta pro pessoal que assim, ó, quando você começou a trabalhar no SAMU, você trabalhava no SAMU, trabalhava no hospital e mais não sei aonde você trabalhava em eu vou chegar nesse ponto. É o pai do Cris. O pessoal sempre dizia, o Henrique é pior que o pai do Cris. Eu vou chegar nesse ponto que assim, Júnior, nada foi fácil, cara. Nada foi fácil para mim. As coisas, para quem não tem uma condição financeira abastada para se manter no início da sua carreira, ou você tem um foco, você tem uma meta, e você fala, não, é aqui que eu quero chegar. É por isso que hoje eu acho muito importante empresas de consultoria, né? Porque elas te ensinam mais ou menos aonde você tem que trilhar. Alguém já errou ali, né? Alguém já errou e ele vai te ensinar o caminho para você não errar, não vai aqui, ó. Então isso é muito importante. Se eu tivesse tido isso antecipadamente, eu acho que eu tinha errado menos, mas para mim foi fantástico. Por quê? Eu trabalhava bastante, trabalhava em um hospital, eu trabalhava sempre aquela situação, saía de um para entrar no outro, saía de um para entrar no outro. E sempre teve na minha cabeça, Júnior, uma dúvida muito grande, medicina ou direito? Medicina ou direito? Eu amava medicina, né? Mas nós tínhamos uma situação da condição financeira. Mas chegou um determinado momento em que eu sabia que eu poderia passar numa federal, porque as minhas notas eram boas. Mas algo dizia na minha cabeça que eu deveria fazer direito. Eu deveria fazer direito pela questão da fala, pela questão de lidar com essas situações, conflitos, né? E vários médicos da Unimed começaram a me induzir a isso. Henrique, faz direito, vai defender a gente, vai defender os profissionais da saúde.
quase não tem ninguém nessa área. E lá no SAMU eu já comecei a identificar, né? De pensar assim, pô, o nicho do mercado que não tem é medicina de emergência no direito. Meu Deus, então eu posso me especializar nisso. Olha quantos anos eu trabalho com isso. E é uma dica que eu sempre dou para os advogados. Às vezes, Júnior, você trabalha 20 anos numa empresa. 20 anos numa empresa, você mexe com o empresariado de uma forma assim, única. E você faz direito e vai lá se especializar em penal. Não estou dizendo que penal não é bom, porque tem penalistas aí, amigos meus, que estão por cima da carne seca. Mas aproveita o nicho que é a tua vida. Aquilo que você passou é uma experiência que ninguém consegue ter. Hoje, em qualquer profissão, quando você associa a prática e a teoria, você dispara, né? Então, eu comecei a fazer direito. Era difícil por quê? Presta atenção, é uma loucura. Um dia eu coloquei na ponta do lápis e eu falei, não, eu era retardado. Eu trabalhava no hospital, eu trabalhava no SAMU e eu fazia faculdade. Então era assim, saía de um, ia para o outro, saía de outro, ia para o outro, saía de outro, ia para o outro. Dormia, eu ia de uniforme para a faculdade, mas eu cochilava em todas as aulas, porque não dava conta, era muito cansativo. As quantas vezes eu estava nessa correria, eu saía do SAMU, pegava a minha moto de uniforme, por quê? Eu comprei um golzinho e, pobre filho, quando o pão tá com manteiga, cai virado com a manteiga para baixo. Não deu muito tempo, roubaram o meu carro. Roubaram o gol. Roubaram meu carro, roubaram meu carro. O que tá, como dizia Murphy, né? O que tá ruim pode piorar. Então, roubaram meu carro. Mas, exatamente, eu fui para a faculdade, Júnior, várias vezes de carona. Meu vademecum chegou molhado diversas vezes. Só que uma coisa eu coloquei na minha cabeça também. Na faculdade tinha muitas pessoas... Já tem 50, não é boa. Na minha cabeça, o que acontecia? Eu olhava aquelas pessoas e eu sabia que a minha condição financeira e social não era igual a deles. E tem uma frase que eu sempre escuto assim, não procrastine a sua realidade. Fato. Se você tem um Fusquinha, filho, seja feliz com o teu Fusca. Se você tem uma CGzinha, meu irmão, seja feliz com a tua CGzinha. Lute para trocar de uma CG para uma Twister, de uma Twister para um carro, de um carro para uma casa. Agora, não caia você nessa loucura de, às vezes, ficar procrastinando. Ah, eu queria ter o carro daquela pessoa. Filho, então vai viver a história dele, né? Então, eu chegava na universidade, eu não tinha preocupação nenhuma. Chegava eu, às vezes, com uma roupa suja de barro, porque o barro batia na moto e vinha na calça. Inclusive, quem conseguiu a moto para mim foi um amigo meu, que recentemente me levou em Florianópolis para conseguir um carro que eu comprei recentemente, né? Ele que foi lá, uma pessoa fantástica. Então, eu tinha minha motinha, eu ia para cima e para baixo, e chegou num determinado momento... Travou, né? Travou? Voltou? Voltou, né? Voltou. Então, assim, chegou num determinado momento em que o cansaço ele foi tanto, porque aí eu comecei a emendar plantões. Por quê? Eu comecei a fazer estágio no direito, nós temos o estágio obrigatório, normalmente para quem é da noite ele é de manhã, então eu tinha estágio obrigatório, eu bem sequelado, fui fazer pós-graduação, já estudando, e ainda fui fazer cursinho, mais louco que o Lobão. Então, o que começou a acontecer? Começou a embolar tudo. Embolar tudo. Oi? E ainda tinha que apresentar o TCC. Não, história do TCC eu vou te falar agora. E começou uma loucurada, eu trabalhando à noite, tocando plantão, indo de manhã para a faculdade, né? Até que eu passei no concurso público em Itajaí. Aí eu parei a minha faculdade por 6 meses e falei, não, agora eu vou respirar e eu preciso equilibrar as coisas, né? E aí comecei a colocar as coisas em ordem, mas a correria continuava do mesmo jeito depois dos 6 meses, né? Quando eu fui para apresentar o meu TCC, e detalhe, eu tinha muitos policiais militares, bombeiros, eles tiravam foto de mim e zoavam, por quê? Eles falavam, o Henrique leva o livro para passear na ambulância. Realmente, porque eu sempre lia o tempo inteiro na ambulância. E às vezes eu dormia, obviamente, com a cara no livro. Eu sou um cara que durmo, se eu for daqui para São Paulo, quando eu estiver na BR em Itajaí, eu já estou dormindo. Isso não é fato velado, né? Tanto que normalmente em viagens a Raquel que dirige o carro, não sou eu, porque eu durmo.
Eu nasci para dormir dentro de carro. O barulho do carro é terrível. Então, eu puxava meu cinto na ambulância, a sirene enlouquecida tocando para a ambulância, e eu, para a ocorrência, eu dormindo. Encostado no cinto, dormindo com o livro no colo. E o pessoal falava para mim assim, cara, tu é maluco, bicho. Tu é doido. Mas eu sabia que eu não era doido. Eu sabia que eu tinha uma meta, né? Eu precisaria estudar mais do que as pessoas que tinham condições financeiras, né? Uma baita companhia mesmo, eu durmo. Eu tinha que estudar mais do que essas pessoas porque eu não tinha condição financeira. Né? Eu tinha um pai e uma mãe maravilhoso, que foram os meus exemplos de vida. Meu pai é o meu herói sem capa, minha mãe também, né? Mas não tinha condição financeira, então eu tinha que acabar me virando. E aí o que acontece? É um objetivo sempre muito claro, tá, Júnior? Quando eu passei no... Eu sempre coloco isso daí, Henrique. Eu vejo em você o que eu coloco em relação a essa parte. Até uma das coisas que eu aprendi com o tio Hélio, né? E é que se a gente tem um foco, a gente tem que traçar uma meta e tem que ter um planejamento bem elaborado para isso tudo aí. E isso tudo, ele se encaixa dentro do objetivo que a gente quer chegar, né? Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? Quando chegou o meu TCC foi terrível, porque assim, ó, eu comecei a estudar para a prova da ordem. Quem é advogado e está aqui, ou quem é estudante de direito, eu já vou dizer, filho, já faz teu TCC antes, em nome de Jesus. Não deixa para cima do laço, que é terrível. E aí eu caí nessa, né, de TCC. Só que eu fui falar da minha área, medicina de emergência, né, na parte médica. E a minha professora falou, Henrique, não tem como. Por quê? Eu fiquei sabendo que eu tinha passado na prova da ordem por um terceiro, uma amiga minha, que falou, você viu o teu nome lá? Eu falei, não, eu fiz. Primeira vez que eu fiz a prova da ordem, eu chutei um monte de questão lá. Cara, tu passou, bicho. Não, não passei. Quando eu fui olhar o que tinha passado, eu falei, Jesus eterno. Mas aí já fazia 15 dias que tinha saído o resultado. Olha que bicho mais louco. Aí eu me inscrevi num cursinho, comecei a estudar igual um doido naquele cursinho, né? Estudar, a ponto de que num dos plantões, um dos médicos me olhou, doutora Cíntia, que é uma pessoa fantástica também, e ela falou, Henrique, você vai infartar, né? Porque eu tomava muito energético. Você vai infartar. Então a melhor coisa é você se encostar alguns dias, você não está bem, você está tremendo demais, eu já tremia muito, imagina. Tava tocando pandeirão no plantão. Imagina para aplicar uma injeção em alguém ou achar uma veia. Coitado do paciente que eu funcionava. Então, ela me deu essa oportunidade, ela falou, não, vou te encostar. Isso foi a condição sine qua non para mim conseguir fazer a segunda fase da minha prova da ordem. Virado. Só que assim, ó, na prova da ordem, Júnior, eu também apliquei uma meta, tá? Eu fiz estatística, e eu tinha a plena convicção de que na minha prova cairia uma contestação. Então era assim, era tudo ou nada. Ou eu estudei muito e estava bem louco, ou eu reprovaria de certeza, porque eu só estudei contestação e todas as teses envolvendo contestação. Quando eu abri a minha prova da ordem, era contestação. Então para mim foi muito tranquilo, né? Eu tirei uma nota fantástica na prova da ordem. E quando eu entrei na advocacia, eu já tinha escritório antes de estar formado. Nós já tínhamos um grupo, eu, doutor Wander, que me ensinou demais na advocacia, e a doutora Pamela, nós já tínhamos um grupo, um escritório em Itajaí. Naquela época, eu já tinha isso em mente também. Eu não vou ser um advogado qualquer, não vou. Primeiro, né, quem me conhece na área do direito já sabe, os advogados que convivem comigo sabem, eu não nasci para ficar dentro de escritório. Não nasci. Por quê, Júnior? Nós viemos do marketing multinível, cara. Eu trabalhei com Dionés, eu trabalhei com Telex Free. A gente tinha que estar batendo de porta em porta, meu amigo. Tinha que estar correndo atrás de cliente, tinha que estar tirar leite de pedra, né? Então, desde o início da minha profissão no direito, eu acreditei assim, a parte mais difícil do direito é você ter o teu cliente. Né? Porque você não entra no escritório, monta um escritório bonito, né? Um escritório lindo, padrão, e o cliente cai de paraquedas, bom, dentro do teu escritório e fala, olha, aí você, senta aqui, querido, vamos fazer um contrato, uma procuração. Nunca. O cliente, primeiro, você vai estar no mercado extremamente concorrido, tá? Que você não pode
devido do Código de Ética Médica, do Estatuto da Advocacia, ó, médica é tanto na cabeça, né? Do Estatuto da Advocacia, você tem várias restrições quanto à questão de propaganda. Então, eu tive que começar a mapear isso, mas a questão do marketing multinível, neste ponto, me ajudou muito, né? Por quê? Eu comecei a mapear meus clientes, eu comecei a ver qual era o nicho que eu me encontrava, aonde que eu poderia captar esses clientes de forma lícita dentro do estatuto, e foi uma questão, assim, de curto prazo que eu comecei realmente a criar a minha clientela, entrei dentro do... Eu sempre falo, para o advogado ter, hoje, uma clientela boa, ele tem que ter passado por um bom escritório, para você conseguir, né, você conseguir captar esses clientes e conseguir criar o teu nome. Né? Em Balneário eu vim para um escritório muito bom, um escritório de renome, que eu aprendi assim absurdamente a advogar com eles, né? E chegou o meu determinado momento em que eu comecei a desenvolver muito a área que eu desenvolvo hoje, que é medicina de emergência, que é direito médico só nessa parte de emergência. Né? Então, Deus foi abrindo para mim caminhos assim absurdos, né? Absurdos. Eu dou aula na Universidade Unicuritiba, isso foi um sonho para mim, porque eu assistia ao professor Miguel Kifuri, que para mim sempre será um ícone, e hoje que eu convivo com ele, o ícone é maior, porque ele é uma das pessoas mais humildes que eu conheci, e eu assistia ele no YouTube, sempre estava lá no YouTube dando uma olhadinha. E isso que eu falo que é meta, Júnior, porque eu olhava lá no YouTube e dizia, um dia eu vou ver a palestra dele, um dia eu vou ter oportunidade de assistir uma palestra dele. E eu recebi uma oportunidade de ir lá em Curitiba, na universidade onde ele dá aula, para fazer parte de um grupo de pesquisa que ele lidera. Quando eu fui lá, conversei, fiz uma seleção, porque é um grupo bem seleto, fiz uma seleção, voltei para Balneário e já recebi a ligação no caminho. Doutor, o senhor foi selecionado. Né? Hoje eu estava falando isso no grupo, porque eles viram a questão da live e o pessoal brincou, quem não conhece o Henrique, assiste a vida do Henrique lá, que é uma história, cara. Né? E realmente, quando eu cheguei lá na Universidade Unicuritiba, que eu olhei aquela universidade gigante, né? E que eu olhava o professor Kifuri pela tela da internet, realmente eu chorei ali dentro da universidade. Eu fiquei muito emocionado. E hoje tenho a oportunidade de participar do grupo, de escrever. Nós vamos lançar um livro agora, em agosto, né? Vários outros virão, mas o lançamento depois eu vou colocar para vocês. O lançamento em agosto, um livro fantástico que fala sobre as questões de direito médico e atualidades, né? Quando eu fui entrevistado por ele, eu tive que ir para o banheiro para chorar de novo, porque eu fiquei realmente emocionado. Porque eu vi ali, Júnior, toda uma história sendo traçada de muito suor e muito cansaço. Hoje as pessoas me olham e veem aonde... E eu falo assim, Júnior, eu cheguei em 5% de onde eu quero chegar. 5% de onde eu quero chegar. Os projetos que nós estamos montando a nível Brasil, eles são muito grandes. Então, eu tenho certeza de que 2020 para nós está sendo um ano maravilhoso. Porque se eu parar e ficar pensando na pandemia, eu vou estagnar aqui, eu vou entrar em depressão. Então, em vez de ficar pensando nela, nós fomos criando soluções a qual nós podemos ajudar o país nisso. Saí um pouco também da minha área, me reinventei, né? E começamos a trabalhar nisso. Com plataforma que vai ser lançada, meu site fica pronto provavelmente amanhã, que é uma medicina de emergência, que vai envolver diversas outras situações voltadas ao direito de emergência, o direito médico. Então, fui trabalhando nisso. Nada é fácil na vida da gente, nada é fácil, principalmente quando você tem parcos recursos. Você tem que estudar muito, você tem que trabalhar muito, você tem que correr atrás, mas você tem que ter meta também. Porque muitas pessoas chegam em você, Júnior, e dizem assim, você vai fazer direito? Meu Deus, mas tem tanto advogado. Você vai virar coaching? Todo mundo agora é coaching. Você vai fazer isso? Todo mundo... A questão é assim, todo mundo, tá? Todo mundo tem os seus problemas, né? E são bem pouquinhos, eu vou dizer, eu sempre falo isso nas palestras, eu vou repetir aqui, o sucesso não é para todos não, é uma porcentagem bem baixa aí. Às vezes eu dou palestra para 100 pessoas, 200 pessoas, e eu tenho a plena convicção de dizer, 10 de vocês vão ter sucesso. Eu não vou dizer o nome, né? Mas 10 de vocês, porque o sucesso é cansativo, Júnior. O sucesso, ele exige muito empenho, ele exige muita situação, e principalmente porque hoje nós temos a internet.
né? Nós temos a internet. E as pessoas se frustram no meio do caminho com essa situação do sucesso, porque ele fala, nossa, eu brinco nas palestras, eu falo, gente, cuidado com quem posta do lado da Ferrari. Às vezes ele está no Beto Carreiro. Cuidado com o cara que posta que está no Havaí, ele está na areia de casa. Porque às vezes a gente procrastina a nossa realidade, Júnior. E você olha lá e fala assim, eu queria tanto ser que nem o Rogério, né? Meu Deus! E, cara, luta pela tua realidade, não procrastine ela. Isso foi uma coisa que eu sempre tive em mente. Outra coisa, que é uma dica que eu dou para todos vocês. Eu sempre agradeci muito a Deus por tudo que eu tenho. Sempre. Eu não me lembro do dia que eu cheguei e falei, meu Deus, esse meu serviço... Júnior, eu sempre acordo feliz. Eu sou meio louco. Eu boto aqueles vídeos de automotivação do Denzel Washington, aqueles caras dizendo, você vai conseguir, você vai conquistar o mundo. Eu boto aqueles vídeos de manhã, sabe? Os malucos pulando na água. Eu já passei até pelo fogo, cara. Entendeu? Isso motiva. Não, a gente tem que ter motivação. Eu acredito que pra gente... uma parte é loucura e a outra parte a gente tem que ter o pé no chão, né? O Xixa tá na live aí, a Quality. O que acontece? Nesse teu trajeto todo, óbvio que muita gente está se identificando. Se a gente deixasse as pessoas aqui falarem um pouco sobre a história da vida deles também, a gente ia ver que muita gente se identifica com a história. O problema é a persistência, é a parte do objetivo bem claro. Hoje, eu tirei um calhamaço de papel aqui, com um monte de meta, um monte de coisa. Só que assim, tem coisa que quando você não consegue atingir, o que você faz? Desanima. Tem gente que pega e dá ré, né? E isso daí já aconteceu comigo, porque eu já quebrei empresa, já aconteceu diversas coisas, né? Para chegar até onde que a gente está chegando e no objetivo que a gente vai chegar. Só que não existe a tal da desistência. Não. Existe foco naquilo que a gente quer. Existem momentos, Júnior, que você desvia um pouquinho do teu foco, mas você volta para ele, né? Sim. Você volta para ele. Foco é foco, senão não adianta. Você desvia um pouquinho por algumas circunstâncias da vida, mas você volta para ele. Agora, vim com aquela balela para cima de mim, eu falo assim, Júnior, eu fico escutando Caio Carneiro, escuto muitas pessoas, apesar de já receber várias propostas de questões de palestra, agora vim com aquela balelinha de que eu sou pobre, de que, a vida foi triste para mim. Meu irmão, fala sério, porque assim, para todos nós é difícil, para todos nós, é aquilo que eu te falo. Se você acha que, eu não estou muito feliz com o sol, vai para a Antártida. Lá é 6 meses noite, vai nessa época de noite, fica por lá. Porque assim, o sol vai nascer 6:30 da manhã, 7 horas da manhã, e ele vai se pôr, depois a lua vai vir. Isso é para todo mundo, filho. Só que assim, a oportunidade, ela tá passando. Tem gente que às vezes eu converso, que eu fico indignado, porque a pessoa é extremamente, na área do direito mesmo, sabe? Henrique, tá tão difícil. Tá, filho, mas o que você está fazendo para melhorar? O que você... Qual que é a motivação que você passa para os seus clientes? Primeiro, nós vamos lançar um curso em relação a essa situação de captação e precificação. É assim, eu aprendi isso no marketing multinível. Tive que buscar lá, Júnior, sabe? Eu tive que entender o que é cliente zona quente, o que é cliente zona fria, né? Qual cliente que eu posso esperar desse cliente, que ele traga mais um, o que eu tenho que fazer, como que eu trabalho, eu tenho que criar um site para mim. Não adianta você ficar naquele modelinho antigo. Eu tenho pregado isso para os advogados e eu falo que é para todas as empresas. Existirá um mundo pós-Covid. Não vai existir mais aquele mundinho da época, como diz aquele, do Areni Pistola. Não vai existir, cara. Esse mundo acabou. Acabou. E a gente vai ter que se reinventar dentro dele. Reclamar é fácil demais, cara. Muitas vezes eu parei meu carro na BR e chorei na BR porque eu estava cansado. Eu só queria ter 2 horas de sono. E eu não podia. Aí eu parei na BR, eu chorei, me recuperei, botei Coldplay, que é uma banda que eu gosto, pra dedéu, né? E toquei o carro pela BR e vambora. Vambora, porque a vida não me espera. Como dizia minha avó Antônia, a única coisa que é certa é a morte, meu filho. Vambora. E acabou, cara. Eu poderia sentar na beira da estrada, Júnior, e falar o seguinte.
Tá difícil para todo mundo, é pandemia, vamos fechar o escritório, vamos... Normal, cara. Isso daí, eu vou te dizer a verdade, isso daí é o trivial para 90% das pessoas. Mas tenha certeza, muitas pessoas vão sair dessa pandemia voando, cara, voando, porque eles estão encontrando nicho no mercado. Enquanto tem gente aí desesperada, eu sou do Bolsonaro, eu sou do Lula, e PT, e PPP, e PSL, não use hidroxicloroquina, e blá, blá, blá. Tem outras pessoas trabalhando e pensando, cara, o que eu posso fazer para preencher uma lacuna nesse mercado? E voando, voando. Então tem alguma coisa errada, né? O sol nasce para todo mundo, não é? Nasce para todo mundo de manhã. A lua aparece para todo mundo. Meu amigo, então cabe a cada um de nós procurar um nicho e o seu espaço para você voar nisso. Eu estava falando hoje no escritório, quanto à questão do Facebook, né? O cara convidou vários amigos para ir lá na casa dele para falar sobre uma questão de uma rede social, de uma confraternização de rede social. Quem foi? Travou um pouco a do Henrique aqui, a internet dele. Foi lá na casa dele. Voltou aí. Voltou. Quem foi lá na casa dele? Um pingo de gente. 2 amigos. 2 amigos bilionários, cara. Quem assistiu o filme do McDonald's, o Ray Kroc, virou um tubarão, engoliu tudo que ele viu pela frente. Por quê? Quem acreditava naquela época? Quem acreditava naquela época num fast food? Ninguém. O cara pintou no chão. O cara pintou no chão com um giz de cera e colocou os profissionais que ele imaginava na cabeça dele no giz de cera, mais doido do que qualquer um, e colocou eles para fazer uma ativada que nós conhecemos no McDonald's, como é que funcionava. Ele tinha na cabeça dele ali, aquilo ali. Walt Disney. Walt Disney. Olha o Walt Disney. Olha a dificuldade que esse cara teve. Olha os contratos que não quiseram fazer com ele. Entendeu? Então, Júnior, a verdade é assim, ó. É difícil a gente, às vezes, colocar isso na cabeça das pessoas, você tem que correr atrás do sucesso. Uma outra coisa que eu também tenho descoberto na minha vida, inclusive eu falei isso no José antes, o sucesso também, ele é relativo. Né? Eu estava explicando isso. Eu não consigo conceber, como acontece em Balneário, várias vezes já aconteceu, empresários de muito dinheiro se jogam de um prédio. Pô, mas aí, peraí. Então não tem sucesso. Porque para mim o sucesso é você ter plenitude. E aí eu comecei a pensar nisso também. Porque, Júnior, nós temos uma situação que é catastrófica. Nós vamos ter essa situação de... A doença do século, né? A doença do século, ela é a depressão. Por quê? Eu entro no Insta, eu entro no Face e eu faço essa procrastinação de realidade. Eu queria ter aquele carro, eu queria... Só que assim, ó, o que eu andei pensando, conversando com muitas pessoas, isso eu falo nas palestras também. Pessoal, o dinheiro, ele é uma das consequências do sucesso. Mas ele não é a consequência base do sucesso, não. Eu sempre acreditei em mim, Júnior, que o sucesso é quando você tem paz no teu coração. Quando você encontra um equilíbrio entre você e Deus. Por isso que às vezes a gente corre tanto atrás da felicidade, e muitas das vezes a gente tem dinheiro e não encontra, falta alguma coisa. Falta o eixo de paz na tua vida. O dinheiro, na verdade, eu acredito que ele não pode ser ele não pode ser um fim, ele tem que ser um meio, não. Né? Exatamente. Você ter as coisas, de você adquirir bens, de você proporcionar para as pessoas que você ama e para si próprio, né? Porque a gente se ama, né? Em primeiro lugar, mais do que tudo, a gente tem que se amar. Tem que ser um meio. Então, eu acredito que hoje, quando eu estou com meu filho, a gente vê que a felicidade está na gente brincar, de fazer algumas coisas relacionadas ao amor, não ao dinheiro. Porque criança, realmente, ela não liga para o dinheiro em si. Ela liga para aquele momento que você está junto com ela, tudo. E a gente vai perdendo essa essência e vai tomando outro caminho. Então, o sucesso ele não está ligado somente ao valor em si, mas à qualidade de vida que você vai se proporcionar, né? Exatamente. E nós temos que tomar cuidado, eu sempre falo, porque
Eu entrei numa área, a área do direito, é uma área que não é fácil lidar. Cara, vou te dizer a verdade, eu sou sempre muito bem tranquilo. Advogado, às vezes, é chato pra caramba, entendeu? Soberbo, assim como acontece, às vezes, na medicina. Soberbo, eu sou doutor, eu sou fulano de tal, né? E uma coisa que eu sempre tive comigo, e eu trago isso até hoje, e peço a Deus, para que essa minha característica não se apague, eu vou no CIS, eu abraço a tia da limpeza, assim como eu abraço meus colegas médicos. Lá, no fórum, eu converso com a moça do cafezinho, assim como eu converso com o juiz. Cada qual tem a sua peculiaridade. E a gente não pode perder essa essência, né? Mas voltando à situação do sucesso, muitas das vezes a mídia dita o que é sucesso para você. A mídia fala, o sucesso é você morar na Avenida Atlântica, num triplex, andar com uma Mercedes ou uma BMW, ou um carro de luxo, é você ter esta ou essa roupa. E eu vou dizer a verdade para você, viu, Júnior? Cada ano que passa mais, eu vejo que o sucesso, ele tem as suas consequências voltadas à questão financeira e aos bens que proporciona. Mas, cara do céu, a essência do sucesso não está nisso daí, não. Porque, assim, eu tenho verificado cada vez mais, nós vamos, às vezes, em uns lugares, nós acompanhamos reportagens na África, aquela criançada brincando, correndo, você vê, às vezes, a felicidade plena naquilo, nas pequenas coisas. Eles dão valor com um copinho d'água, que para nós passar batido, que a gente, às vezes, joga fora lá na torneira, eles dão valor naquela situação, eles dão um valor na situação de família. O que adianta para nós, Júnior, ter um sucesso fantástico, você está acima de tudo, mas você não tem contato com amigo, você não tem contato com família, você é um soberbo, tá? Isso acontece muito na nossa profissão. Advogados que mal olham na cara das pessoas, não dão oportunidade para as pessoas que estão entrando na área, sempre visam passar as pessoas para trás. Isso para mim não é sucesso, isso para mim, na verdade, tem outro nome. Então, eu sempre associei essa situação. Eu acho que o sucesso ele é importante quando você consegue transmitir para as pessoas, além de paz, aquilo que você aprendeu. Eu sempre fui muito claro, mesmo quando eu cheguei em Curitiba, eu sempre fui muito claro. Eu vim daqui, ó. Eu não procrastinei minha realidade. Eu vim de escola pública, eu passei dificuldade, né? Passamos lá em casa 1 ano comendo arroz, cara. 1 ano comendo arroz com chuchu, né? E eu não me envergonho disso, bem pelo contrário, isso para mim foi uma base fantástica, porque eu sei olhar o que é uma dificuldade, né? Eu sei olhar de onde eu vim. E eu falo que a maior base para mim foi os meus pais, né? Um ensinamento dentro da igreja, buscar em Deus, né? Hoje eu sou meio tortinho, tenho que às vezes levar um puxão de orelha do tio, da tia e do pai, da mãe, mas essas bases sempre ficam, né? Sempre ficam. E se você associar isso ao foco da tua vida, você ter... A disciplina, ela é muito difícil, né, Júnior? A disciplina, ela é difícil, porque a disciplina exige de você tempo. Eu falava isso pro pessoal do SAMU. Hoje, gente, Henrique, vamos numa festa, vamos numa baladinha, blá, 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 não sei o quê. Cara, não dá, eu tenho que estudar. Pô, mas é uma escolha. Vocês escolheram fazer festa hoje e vão estudar provavelmente no futuro. Eu estou escolhendo fazer isso agora. No futuro eu vou viajar, eu vou ter tranquilidade, tenho as minhas metas, né? Então, são escolhas na vida. Depois não adianta você reclamar, seja em qualquer área, né? Exatamente. Henrique, história é boa pra caramba. Falta 10 minutos pra gente concluir a live. Tenho certeza que as pessoas estão gostando muito de saber da tua história, da onde que você veio, aonde que você está e, na verdade, os projetos, aonde que você quer chegar, que você já tem falado alguma coisa, vai agora lançar um livro, tem a tua plataforma já lançando amanhã, que é a plataforma do direito médico. É isso, né? Medicina a plataforma, ela é uma plataforma que eu vou provavelmente amanhã ou na quinta-feira, ela é www. Meu Deus, me deu branco, é o alemão, tá? Fiquem tranquilos, tá? Emergenciajuridica.com.br. Por que emergência jurídica? Essa é a parte do direito a qual eu sou especialista. Eu sou especialista em direito médico, da saúde, mas a minha área de atuação, meu nicho de atuação, é voltado à medicina de emergência. SAMU, bombeiro, SIAT, aéreo. Essas situações que nós estamos passando, como catástrofe, enchentes,
Por isso que eu estou em comissão gestora de crise em Balneário, faço aconselhamento para o Estado em relação a isso, para outros municípios, mais voltado à minha área. Porque o próprio direito médico, ele é muito amplo, né? E o que eu sempre tive comigo nós temos que ir direcionando. É a mesma coisa que o cara fala, não, eu vou montar uma empresa de coaching, né? Tá, mas qual é o teu público-alvo? Quem você quer atingir com isso? Porque nós temos um público de infinidade de pessoas com problemas. Qual o público que você quer atingir? Isso é muito importante para quem está iniciando a carreira, não só no direito, em qualquer coisa. Qual o público que você quer atingir? Qual o público? Então, essa é a minha área de atuação. Legal. Henrique, também sobre, não sei se podemos dar um spoilerzinho da plataforma, pode ser falado alguma coisa ou não? Pode, nós já falamos na outra live. Ah, então tranquilo. Então mete bala aí. É um projeto que a gente tem juntos, uma parceria com o doutor Henrique, a doutora Keila, né, a empresa do Denis também. Então, para beneficiar, na verdade, todo o Brasil, igual o Henrique está falando, a gente está em plena pandemia, mas a gente está sempre pensando o que a gente vai fazer para que as pessoas se beneficiam e, obviamente, que seja um projeto rentável, né, para todos nós. Fala um pouquinho desse projeto aí, Henrique. Até pela questão da plataforma, o que nós fizemos? No início da pandemia, isso foi lá em março, final de março, nós fechamos o escritório, obviamente, por um decreto estadual, e cada um foi para sua casa, né? Stay home. Como eu disse na outra live, stay home era a frase mais falada até hoje, né? E ficamos em casa. Mas em casa, a minha cabeça ficava mandando mensagem para Keila, nós precisamos nos reinventar, e ela já tem coisas na cabeça, e vamos, porque eu sou ligado no 220 e ela no 380. Então, dois doidos aqui pensando e mandando mensagem, vamos. A Keila é doida também, né? Ela não para, a cabeça dela é um cérebro a ser estudado. E aí, vamos conversando, e aí sentamos, como que a gente pode ajudar o país? Né? Por isso que eu falo, gente, pelo amor de Deus, você tem milhões de formas de conseguir se encaixar no mercado, cara. É só você sair da zoninha de conforto, né? Eu particularmente, eu falo isso para todos os advogados. Eu saio para tomar café com advogado. Você quer encontrar o Henrique? Não vai no escritório. Né? Eu quero encontrar o Henrique. Não vai no escritório. Me liga, porque eu vou estar tomando café com a empresa, ou eu vou estar conversando com os médicos, ou eu vou estar visitando base do SAMU. E aí nós acertamos lá e resolvemos fazer uma plataforma para tentar questões de repactuação financeira. Ou seja, agora nós temos uma situação gigantesca de dívida não só na pessoa jurídica, mas na pessoa física também. Na pandemia, a maioria das pessoas ficaram em casa, o autônomo ficou em casa. Nós tínhamos aqui em Balneário, autônomo com um BMW em casa pedindo cesta básica. E aí as dívidas não param de vir. Então, nós vamos pegar toda essa montoeira de coisa e jogar para o judiciário? A faceta do judiciário já está mudando em relação a isso. O que o juiz quer gente, pelo amor de Deus, tenta se resolver antecipadamente. Só traz para o judiciário quando houver divergência suficiente para que o juiz interceda nessa divergência. Né? Aquela judicialização chata o tempo todo. Então, a plataforma, nós fomos pensando ela na cabeça de fazer o quê? Dar a oportunidade da pessoa física e da pessoa jurídica ter acesso a essa plataforma, né? Não vou dar o spoiler total, mas ter acesso a ela, e lá dentro conseguir se realizar essa repactuação, né? Esse parcelamento de dívidas, né? E nós pensamos em vários detalhes. Eu sei que eu sentava ali na frente e mandava isso para o Denis, eu ficava fazendo linha do tempo, igual do iFood. É uma loucurada. Ela logo já está sendo lançada, acho que vai ser uma coisa bem gostosa, porque nós tentamos ao máximo aproximar o cliente do advogado a ponto de que, poxa, eu sei exatamente em que pé está o meu processo, ou a minha repactuação, ou o meu parcelamento de dívida, a conversa com as empresas. Então, isso vai dar um up gigantesco em relação a conflitos financeiros que estão acontecendo, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, foi um dos nichos que nós encontramos aqui do escritório para poder estarmos alavancando nessa situação de pandemia. Show de bola, Henrique. Eu acredito que será um
já está sendo, né, um grande projeto, dentre os demais projetos aí que vão vir. Hoje a tua idade é de 30 aí? 34. 34 anos. Tô velho. Tá novo? Tem gente que já falou que você tá com 50 aí, mas tá com um cara de mais novo. Não, estranho caso de Benjamin Button, né? E é que assim, ó, que quem viu a tua trajetória sabe o quanto que você batalhou para chegar. Eu acho que, assim, ó, o que eu me inspiro muito em você é a tua dedicação. Você procura não procrastinar as coisas que você pega e você tem muito objetivo naquilo que você quer fazer. Então, assim, ó, a Flavinha está aqui dentro da live, ela também se inspira em você, Caroline, tenho certeza que várias pessoas aqui que é da nossa família, né? Para quem não sabe, nós dois somos primos, e é porque tem gente que é do teu convívio, né? Tem gente que é do meu aqui, e a gente sabe que você tem muita garra, muita vontade de vencer. Eu lembro que quando você foi prestar um vestibular para medicina, você sabia que você até não poderia passar naquele exame ali, né, no vestibular, mas você sabia onde que você queria chegar e você está lutando. Eu te parabenizo por isso, cara. Você é um grande homem. Tenho certeza que você, dentre os projetos que você vai tocar, você vai realizar 90%, se não 100% de todos os projetos. E quero te agradecer bastante por ter disponibilizado o teu tempo de estar aqui com a gente nesse projeto que a gente está fazendo, que é fazendo lives com pessoas que querem realmente empreender, que querem fazer um negócio dar certo. Mas para fazer o negócio dar certo, existe um certo tempo, existe algumas coisas que precisam sendo feitas. E eu acho que, assim, ó, não há nada melhor do que a gente se basear em pessoas que estão lutando e que estão vencendo para que aquilo aconteça. A gente não fica no multinível, a gente aprende muito isso, da gente não ficar do lado de uma pessoa negativa por mais de 2 minutos para a gente não se contaminar. Então, tu és um cara muito positivo, um cara que eu sempre quis estar do lado porque sabia que sempre ia sair alguma coisa boa. Então, o projeto da Impacto, né, que é da parte da consultoria, é ter pessoas com histórias que possam motivar outras pessoas também a chegarem num objetivo que elas tanto almejam. Tá, Bidião? Você sabe que você está no meu coração e não paga imposto, né, meu irmão? Eu agradeço, Júnior, agradeço o espaço, acho que para mim é sempre muito motivador, e espero que tenham motivado as pessoas em relação à minha história. Não é diferente de muitas pessoas que estão lutando para ter sucesso. Sempre que você ver alguns sinais, puxa saco, não sei o que, papapá, você está no caminho certo. Pode ter certeza, você está no caminho certo. Meu Deus, nossa, para que fazer isso? Não sei por que estuda tanto. Continua, não para. São poucos. Eu vou te dizer, dos meus amigos que se formaram comigo, poucos, assim, bem poucos eu vi. Eu converso com o Daniel, que é delegado, alguns outros, assim, bem poucos eu vi que desenvolveram na área. Podem estar em outra área, ótimo. Mas se eu fosse parar para ver toda essa situação de negatividade, Júnior, eu já tinha desistido há muito tempo. A vida me deu muita porrada, né? Que foi motivo suficiente para mim parar e eu não parei, e eu tenho certeza que eu não vou parar. Tá? Então, agradeço, espero que as pessoas encontrem o seu espaço no mercado e que desenvolvam com muita paz e que tenham sucesso. Tenham sucesso. Beleza, Henrique. Agradeço bastante e com certeza aí a gente vai estar junto em outras lives, fazendo até, comentando, fazendo até outros projetos aí para a gente contar para as pessoas também. Tá bom? Com certeza. Agradeço de coração, já está
o tempo já está se encerrando ali. 15 segundos. Beijão no Um abraço, Henrique.